Vamos retomar, então, os julgamentos da sessão do dia 24/6, período da tarde, a partir do processo de item número 164, relatoria do conselheiro Leonardo Andrade, cooperativa Triticola. Com a palavra o relator. Presidente, eu vou relatar, então, sequencialmente ali, o processo item 164 da pauta, final 2009-42, já adiantando que o resultado a ser proferido neste processo, ele é equivalente aos demais itens de números 165, 166, 167 e 168 da pauta. Ok. O relatório é um pouco extenso, presidente. Desculpa um pouquinho, conselheiro. Eu acabei me perdendo. Qual o processo que vai ser relatado agora? Cooperativa Tritícola, 164. Tá, obrigado. Iniciando o relatório. O estabelecimento acima qualificado transmitiu pedido eletrônico de restituição, estabelecimento de declaração de compensação, por DECOMP, número tal, impresso nas folhas 463, exclusivamente para ressarcimento do crédito presumido do IPI, com base na Lei 9363, de 13 de dezembro de 96 e na Lei 10276, de 10 de setembro de 2001, no valor de R$ 280.980,94. O benefício teria sido gerado no seguinte período, terceiro trimestre de 2003. O pleito foi objeto, no termo de verificação fiscal, de folhas 294 e 319 e da informação fiscal das folhas 321 e 322, que analisaram conjuntamente 5 perdecompos apresentados pelo interessado, referentes ao crédito presumido que teria sido gerado no primeiro trimestre de 2000, ao segundo trimestre de 2004, concluindo-se pela improcedência total dos pedidos de ressarcimento, porque, em primeiro lugar, os grãos de soja, milho e trigo exportados não foram submetidos a qualquer processo de industrialização. Fiscalização aduziu que as operações de secagem, limpeza, padronização e classificação que são submetidos a esses itens não são suficientes para caracterizar a industrialização na modalidade de beneficiamento, ressaltando que a industrialização, nesses casos, iniciaria com o esmagamento dos grãos pendente à produção de óleos, farinhas e farelos, o que não aconteceu. Além disso, prossegue a fiscalização, dizendo que os referidos produtos se classificam na tabela de incidência do IPI, TIP, como produtos MT, não tributados, motivo pelo qual estão fora do campo de incidência do referido imposto, sem direito ao benefício fiscal que foi concebido para o produtor e exportador. Foram citados o parágrafo 1º do artigo 21 da Instrução Normativa SRF número 69, de 6 de agosto de 2001, parágrafo 1º do artigo 21 da Instrução Normativa número 315, de 3 de abril de 2003, e o parágrafo 1º do artigo 21 da Instrução Normativa SRF número 420, de 10 de maio de 2004, segundo os quais não integra a receita de exportação para efeito do crédito presumido o valor resultante das vendas para o exterior de produtos MT e de produtos adquiridos de terceiros, que não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização pelo produtor exportador, como ocorreu no presente caso. Adiante, o mesmo termo considerou prescritos os créditos anteriores ao terceiro trimestre de 2003. Também consta no termo de verificação fiscal que o estabelecimento impetrou mandado de segurança número 2009-7105002678-8/RS, tendente à obtenção de ordem judicial para que seja reconhecido o direito ao alegado crédito presumido do IPI, acrescentando-se a proposta que, por força do artigo 25 da Instrução Normativa RFB número 900, de 30 de dezembro de 2008, não é permitido o ressarcimento do crédito do IPI, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que poderá reconhecer o direito creditório do contribuinte. Foi proferido pelo delegado substituto da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo o despacho decisório SAORT/SAO número 138, de 22 de fevereiro de 2010, folhas 434 e 445, que adotou os motivos de fato e de direito expendidos no tempo de verificação fiscal referido nos itens precedentes, para indeferir o pedido de ressarcimento em análise. O despacho decisório, antes mencionado, aduziu que o interessado se valeu do mandado de segurança, já referido, para que fosse determinado o titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Santo Ângelo, que
processasse no prazo de 5 dias os pedidos de ressarcimento números tais, protocolados em 16 de setembro de 2008, instruído o processo no prazo de 30 dias, e em igual prazo, procedesse ao respectivo julgamento motivado do pleito, efetuando o ressarcimento dos valores apurados. B. Ao analisar o pedido de ressarcimento, não deixasse de computar no cálculo dos créditos os insumos adquiridos de pessoas físicas ou outras cooperativas, bem como não excluísse do conceito de receita de exportação o produto da venda, ao mercado externo e a comercial exportadora das mercadorias não tributadas pelo IPI, NT, e C. Apurasse os créditos constantes no pedido de ressarcimento, mediante a incidência da taxa Selic a partir de cada período de apuração. Na mesma ação, o interessado também requereu declaração judicial de que os valores a serem ressarcidos não sofrem incidência da contribuição para o PIS e COFINS. Segue o despacho decisório em comento, dizendo que foi proferida a decisão no mandado de segurança, negando a liminar, ao que seguiu a prolação de sentença, em 30 de outubro de 2009, posteriormente retificada por embargos em 4 de dezembro de 2009, concedendo parcialmente a segurança para determinar que o titular da DRF-SAO proferisse a decisão que entendesse cabível, adequada nos processos de ressarcimento no prazo de 90 dias, observada a prescrição quinquenal referente aos créditos anteriores a 16 de setembro de 2003, incluindo no cálculo do crédito presumido as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem adquiridos de pessoas físicas e outras cooperativas, deixando de incidir PIS e COFINS sobre o crédito a ser ressarcido e aplicando a correção monetária pela taxa Selic, a contar de 16 de setembro de 2008 até a data do efetivo ressarcimento. Na referida decisão judicial, ficou ressaltado o seguinte: a decisão administrativa não sofre, até o trânsito em julgado da sentença, qualquer efeito relativamente ao mérito da demanda, significando que a autoridade pode julgar livremente, de acordo com o que entender cabível e adequado ao pedido formulado. E B. Com o trânsito em julgado, deverá a autoridade impetrada adequar a forma de ressarcimento dos créditos do impetrante nos processos que deram causa ao ajuizamento do mandado de segurança, ao estabelecido na sentença. O mesmo despacho decisório frisou que as notas fiscais de aquisição se referem a soja, trigo e milho em grãos, os quais foram revendidos sem ser submetidos a qualquer processo que caracterizasse industrialização, sendo meras operações comerciais de exportação e não operações industriais, deixando o interessado de se enquadrar na condição de produtor e exportador, condição essa indispensável para a fruição do crédito presumido, sepulta a pretensão de ressarcimento desse benefício. O requerente tomou ciência do despacho denegatório em 25 de fevereiro de 2010, conforme aviso de recebimento das folhas 446, e manifestou inconformidade tempestivamente. A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade e apresenta a seguinte emenda. Reproduzo. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que 1. Histórico legal do crédito presumido de IPI. 2. Equiparado ao estabelecimento produtor de acordo com o artigo 4º da Lei 4.502. 3. As mercadorias exportadas são produzidas, processo produtivo, e passam por um processo de atividade industrial que agrega insumos, produtos intermediários e embalagens. 4. Dentre os produtos classificados na TIP como NT, realiza o beneficiamento de soja, milho e trigo constantes, respectivamente, nos capítulos 12 e 10 da NCM. Através do processo de secagem, limpeza, padronização, alterando as características originais, aperfeiçoando o produto para consumo, cuja definição de industrialização é encontrada nos artigos 3º e 4º do RIP. 5. Seu processo produtivo é composto de 6 etapas: o recebimento e classificação, a pré-limpeza dos grãos, a secagem, a pós-limpeza, a armazenagem, o controle de qualidade e a expedição. Faz jus ao crédito presumido de que tratam as leis 9363 e 10276, a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. 7. É ilegítima a restrição aos créditos pela utilização de CFOP de venda de mercadorias, pois a condição para que a empresa tenha direito ao crédito em tela, conforme a Lei 9363, 96, seu artigo 1º, é que ela seja produtora e exportadora de mercadorias nacionais. 8. O fato da empresa ter utilizado equivocadamente CFOP de compra de mercadoria para revenda, e não CFOP de compra para industrialização, e ter utilizado o CFOP de revenda de mercadorias adquiridas, ao invés de venda de produção do estabelecimento, não pode ser determinante para que tenha seu crédito diferido, vez que tal fato somente ocorreu por erro formal de contabilização. 9. No caso concreto, houve excesso de formalismo por parte da autoridade fiscal. 10. A administração pública deve observar os princípios esculpidos no artigo 2º da Lei 9784. 11. É equivocado o entendimento segundo o qual as mercadorias cuja tributação de IPI estejam sob a condição de NT,
não integram a receita de exportação, por conseguinte, não compõem a base de cálculo do benefício fiscal em debate, o qual, vale relembrar, visa restituir os valores de PIS e COFINS incidentes sobre os insumos aplicados às mercadorias exportadas, e não guarda qualquer relação com carga tributária incidente na saída dessas mercadorias, tampouco com o EPI. É mecânica que objetiva desonerar o PIS e COFINS do custo das mercadorias nacionais exportadas. 12. Os artigos 1º e 3º da Lei 9363 não estabelecem momento algum para a fruição do crédito a necessidade de que a mercadoria seja tributada pelo IPI. 13. O benefício deve recair sobre a empresa exportadora de mercadorias nacionais, gênero e não ao produto industrializado exportado tributado pelo IPI. 14. A sentença do processo mandado de segurança, proferida em 30 de outubro de 2009, pelo juiz federal, foi assegurado o direito do contribuinte incluir na base de cálculo do crédito presumido das leis 9363/96 e 10276/2001, os insumos adquiridos de pessoas físicas e outras cooperativas. Os créditos que vierem a ser identificados e ressarcidos em conformidade com a lei deverão ser corrigidos mediante a aplicação da taxa Selic a partir de cada período de apuração do crédito. E 16, teve seu direito prejudicado pela errônea interpretação da legislação aplicável aos créditos de IPI presumido previstos nas leis 9363 e 10276. Interpretações essas constantes de instruções normativas. É relatório. Bem, pode passar para o voto. Eu acho que já pode estar trazendo, né, resumidamente, os fundamentos, o contraste, o confronto entre aquilo que a DRJ decidiu e esse fato novo da decisão a nível do tribunal que você menciona. Então, querido presidente. Como relatado, o mérito da questão em debate está em saber se a exportação de produtos adquiridos de terceiros que não foram submetidos a qualquer processo de industrialização e que estão enquadrados na TIP, como NT, gera ou não o direito ao crédito presumido do referido imposto, instituído para ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, incidente sobre as respectivas aquisições no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem. Importante para o deslize da questão, a transcrição do contido no voto condutor da decisão recorrida. O teor dessa súmula se encontra hoje na súmula número 1 do atual CARF, aprovada pelo Pleno e pelas turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nas sessões realizadas em 8 de dezembro de 2009, conforme a portaria 106, de 21 de dezembro de 2009, do presidente do CARF. Eu transcrevo a súmula 1. Este processo administrativo não trata de lançamento de ofício, mas de pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI. Então, aqui ele faz a própria decisão recorrida faz uma consideração que pode se aplicar a súmula 1 do CARF em relação a pedidos de ressarcimento também. No caso concreto, conforme o relatório que antecede este voto, o interessado impetrou mandado de segurança, número tal, para que fosse determinado ao titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil, Santo Ângelo, as providências que eu já havia mencionado no relatório. Prossegue o voto da decisão recorrida. Verifique-se, portanto, que existe coincidência de objetos deste processo administrativo e da ação judicial mencionada no item precedente, a qual é inclusive mais abrangente, motivo pelo qual, se não fossem as considerações que seguem, não caberia tomar conhecimento da manifestação de inconformidade e deveria ser declarado definitivo na esfera administrativa o despacho decisório número 142, de fevereiro de 2010. Folha 558 e 580, que indeferiu o pedido de ressarcimento formulado neste processo. Ocorre que, em 30 de outubro de 2009, foi proferida sentença no mandado de segurança, posteriormente retificada por embargos, sentença cujo teor foi obtida por este relator na Rede Mundial de Computadores, no endereço eletrônico do TRF da 4ª Região, transcrevendo-se na sequência o último parágrafo da fundamentação do dispositivo. Abre aspas. Deixo claro que a decisão administrativa não sofre, até o trânsito julgado desta sentença, qualquer efeito relativamente ao mérito dessa demanda. Isso significa que a autoridade poderá julgar livremente, de acordo com o que entender, cabível ou adequado ao pedido lá formulado, dispositivo. Tanto exposto, nos termos da fundamentação, defiro parcialmente o pedido formulado em liminar, determinando que a autoridade impetrada profira a decisão que entender cabível e adequada nos processos administrativos de ressarcimento, no prazo de 90 dias a contar desta decisão.
rejeita as preliminares arguidas pela autoridade impetrada, reconhece a prescrição das parcelas anteriores a 16/9/2003 e, no mérito, julgo parcialmente procedente a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269.1 do CPC, para que o impetrado analise os processos administrativos de pedido retificador de ressarcimento do crédito IPI, perdecompes a seguir elencados, referentes aos créditos gerados nos anos de 2003, observada a prescrição de 2004, observando o seguinte, incluindo na base de cálculo do crédito presumido do IPI, as matérias-primas, os produtos intermediários, materiais de embalagem, não façam incidir PIS/COFINS sobre o crédito presumido ser ressarcido. E ainda nos termos da fundamentação, deve incidir com correção monetária pela taxa Selic. Enfim, essa é a sentença proferida no mandado de segurança. Transitada em julgada, a presidência prossegue a sentença, né? Transitada em julgada, a presidente sentença deverá a autoridade impetrada adequar as formas de ressarcimento dos créditos impetrante com os processos administrativos que deram causa ao ajuizamento da demanda ou estabelecido nesta sentença. Prossegue a autoridade julgadora recorrida. Aviso da sentença simplotada, quanto a qual foram oferecidas apelações por ambas as partes, recursos que ainda não subiram à segunda instância, que foi proferido despacho decisório contestado, o qual está devidamente motivado com a indicação dos fatos e de fundamentos jurídicos pertinentes ao caso. Observou rigorosamente o dispositivo de sentença transcrito. Está certo, razão pela qual deve ser mantido, passando seus fundamentos a fazer parte integrante deste voto em face da expressa autorização do parágrafo 19 do artigo 50 da Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração tributária federal, aplicado subsidiariamente a este processo, por força do disposto no artigo 69 do mesmo diploma. Prossigo eu agora. Assim, se depreende que a concomitância somente não foi aplicada pela instância de origem por ter entendido que a sentença proferida no mandado de segurança deferiu parcialmente o pedido formulado em liminar, determinando que a autoridade impetrada proferisse a decisão que entendesse cabível, adequada nos processos administrativos de ressarcimento, no prazo de 90 dias a contar da decisão judicial. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, é possível constatar que o mérito do mandado de segurança referido foi integralmente apreciado, tendo sido provido parcialmente o recurso de apelação interposto pela recorrente, para reconhecer o seu direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não tributados, o que caracteriza fato superveniente ao recurso interposto e influi diretamente no julgamento do caso concreto. A decisão apresenta a seguinte emenda. Eu transcrevo a decisão em que trata justamente do crédito presumido da Lei 9363 e em que foi reconhecido, foi dado provimento parcial ao pleito da hora recorrente. A relatora foi a desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrer. O acordo foi publicado no Diário do dia 6 de julho de 2011. Aí eu trago os principais excertos do voto proferido no recurso de apelação, em que se constata que se está apreciando efetivamente o crédito presumido do IPI previsto na Lei 9363. Trago os excertos, trago a fundamentação do voto. Venho trazendo tudo o que constou no voto da desembargadora relatora. Ela considera a restrição imposta com base no artigo 17 da Instrução Normativa 419/2004, que deve ser afastada. E daí ela conclui que deve ser modificada a sentença proferida em primeiro grau para declarar o direito do impetrante aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não tributados. O resultado do julgamento restou assim registrado. A turma, por unanimidade, decidiu negar o provimento da apelação da União e a remessa oficial, que considera interposta, e por dar parcial provimento da apelação da parte autora para reconhecer o direito da impetrante ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não tributados. Percebe-se, então, que a identidade entre o discutido no âmbito do Poder Judiciário e o que em debate, razão pela qual não há como não ser aplicada a súmula número 1 do CARF, de caráter vinculante e seguir consignado. Transcrevo. Assim, em razão da concomitância existente, o recurso voluntário interposto não deve ser conhecido. Este entendimento consagrado no CARF, conforme as decisões a seguir reproduzidas. Diante do exposto, o voto por não reconhecer o recurso
Voto por não conhecer do recurso voluntário interposto. É como eu voto, presidente. Não sei o seu som, presidente. Conselheiro Elo. Eu acompanho o relator. Macedo. Acompanho, presidente. Acompanho o relator. Concomitância. Pedro. Foi bem detalhado o voto do relator aí. Foi. Foi. Votou, Pedro? Você não viu, presidente? Não. Acompanho. Não, eu disse que foi bem detalhado o voto do relator e acompanho. Tá, a primeira parte eu tinha ouvido. Marcos? Então, só ficou uma dúvida ali, porque olhando a ementa lá da decisão do TRF, parece que ele só afastou a IN 23 de 97, né? Que trata de pessoas físicas e cooperativas, né? Mas aí no resultado ali ele fala em produtos não tributados, é isso? Isso. Então, acompanho o relator. Laércio? Acompanho o relator, o voto muito bem feito, bem detalhado, bem esmiuçado. Márcio? O relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Presidente, Sim? posso fazer um esclarecimento adicional? Sim? Existe um processo dessa contribuinte que ele supera o valor de R$1 milhão. Só que, em razão de ser aplicação de súmula, os processos foram incluídos em pauta. Então, só gostaria de fazer esse registro adicional. Perfeito. Inclusive, eu estou colocando já no dispositivo a aplicação da súmula CARF número 1. Ok, presidente. Então, o dispositivo da decisão fica: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância. Aplicação da súmula CARF número 01. Decisão que se aplica aos processos 164 até 168. É isso, né, conselheiro? Leonardo? 164 a 168. Correto, presidente. Próximo agora, conselheiro Leonardo Macedo, item 169, Ferrumar Ferro Gusa. Da mesma empresa, vai até 173. 174, presidente. 174. Que ele está aqui. Tá. Presidente, travou? Eu travei? Travou a imagem, está voltando agora. Tá certo. Com a palavra, relator Macedo. Presidente, esse processo me deu trabalho. Rapaz. Esse é um daqueles que, apesar de ser o mesmo, mas eles embananaram, eles fizeram, às vezes faziam numa sequência, às vezes mudavam a sequência, e tinha uns anexos, não tem outro. Eu primeiro fiz o acórdão, igual o Pedro costuma fazer, às vezes, tem os dois, né? Faz o acórdão, eu fiz o acórdão, num determinado momento, eu fui pela diligência. Então, aqui estou propondo a diligência. Eu vou ler aqui o relatório para vocês. Aqui são todos iguais, com pequenas diferenças, e principalmente diferenças no recurso voluntário que às vezes um tem, outro não tem, mas não muda muita coisa, não. Então, o relatório é o seguinte: pedido de ressarcimento, mandado de procedimento, verificação da legitimidade dos créditos, PERDECOMP. Empresa foi fiscalizada relativamente ao PIS. Eu estou no primeiro, no 48. Tá?
não, 48. Foram confrontados os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os escriturados na DACOM. Das verificações, constatou a fiscalização que várias empresas fornecedoras se encontravam canceladas, inaptas ou inativas. O contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser enquadradas como insumos, material de consumo, alimentação e tal. Foram juntados aos autos relação das empresas irregulares, inativas, canceladas e inaptas. Relação a DRF, origem emitiu despacho decisório, deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento. Na manifestação de inconformidade, a empresa, em síntese, fez as seguintes alegações. Primeira alegação de decadência, de que já teria transcorrido o quinquênio da decadência aí para homologar. Que as glosas das compras de carvão vegetal supostamente irregulares em relação às empresas, tal, que não haveria mais informações sobre cada um desses fornecedores e que ela teria tido dificuldade aí na sua defesa. Que em relação à onerosidade nas etapas anteriores do processo produtivo, defende que tal onerosidade não se configura no recolhimento ou não da exação pelo fornecedor, mas sim pela inserção ou não na operação de venda no campo da incidência dessas exações. Que ocorreu erro material e metodológico na valoração das glosas dos fornecedores irregulares, devido a se considerar 2 vezes devoluções de compras. E aí dá um exemplo aqui nesse. Que sobre as notas fiscais emitidas para acertamento de diferença de quantitativos no recebimento de insumo, que se extrai como motivação da glosa, se dá pela diferença entre os quantitativos das notas fiscais de entrada e as emitidas por seus fornecedores. Fiscalização apontaria que somente as notas fiscais de saída emitidas pelos fornecedores seriam documentos hábeis. Aqui são as notas complementares aqui que ele fala. Que foram feitas glosas de fretes do insumo carvão, sem quaisquer explicações nos valores de tais e tais aí, assim como das aquisições de minérios, que são indevidas as glosas feitas pela fiscalização de fretes e locações de máquinas para movimentação e carregamento. Aí no caso da Tetramec, diz que não teria considerado que o serviço prestado seria terraplanagem, mas na verdade seria transporte. Que a glosa de produtos intermediários também é indevida. Fala que o termo de intimação fiscal intimou-se a separar e a exibir as notas fiscais de vários períodos relativos à aquisição de diversos insumos. Diz que tinha certeza de que a fiscalização dispõe de todos os elementos necessários e suficientes para a auditagem de seus créditos, e que ficou surpresa com a solicitação que lhe foi feita e com a glosa de todos os produtos intermediários adquiridos no período fiscalizado. Entende ser idônea a motivação de que não foi apresentada pela empresa uma definição clara no histórico contábil, nas planilhas. Que, sobre a glosa dos serviços de operação portuária para embarque marítimo de produtos portados, refere-se a pagamentos efetivados para embarque de ferro gusa. Diz que tais serviços não têm qualquer distinção funcional e ontológica para com fretes e armazenagens, apenas tocante a serem executados dentro do porto, ou nas retroáreas. Aí serviço denominado operação portuária ou estiva. Que é o direito a créditos de combustíveis e de lubrificantes enquanto se expressa na lei de regência das contribuições. Que a manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos e os gastos complementares com mão de obra dão direito a créditos, pois são serviços e bem utilizados, como insumos. Discorre sobre a acepção do termo insumo, e aí vai citar a ilegalidade das instruções normativas e tal. Enfim, a DRJ, quando julgou a manifestação aqui de inconformidade procedente em parte. E ela
protocolizou o recurso voluntário. No recurso voluntário, presidente, ela traz uma documentação, notas fiscais e documentos de frete, de conhecimento de frete e transporte, que não estavam disponíveis na manifestação de conformidade. E a DRJ negou o provimento a esses itens aí, exatamente pela falta da documentação, dizendo que tinha apenas a planilha e que a planilha não seria suficiente. Compulsando os autos, e aí todos esses processos são muito parecidos, todos eles têm esses anexos, seja às vezes um anexo só, às vezes dois, às vezes até 3 anexos com as notas fiscais que interessam para análise de determinados itens. E foi aí que eu então achei por bem que seria o caso realmente já que o CARF admite, né, a busca da verdade material, a produção, né, as provas, mesmo no recurso voluntário, eu ainda achei que caberia baixar para que essas notas fiscais, essa documentação fosse analisada. Eu vou ler aqui, posso continuar, presidente? Diligência. A recorrente, em sede de recurso voluntário, junta documentos de frete e notas fiscais de compras de carvão não consideradas no somatório elaborado pela fiscalização. A DRJ havia negado o direito ao crédito exatamente pela falta de apresentação de documentação idônea. Sobre a juntada de documentos em sede de recurso voluntário, cabe esclarecer que o processo administrativo fiscal admite tal juntada e apreciação de provas que estejam no contexto da discussão sem trazer inovação. Tem a jurisprudência aí a possibilidade de juntar documentação no recurso voluntário, desde que não inove. Entendo que tais provas foram mencionadas anteriormente em formato de planilha, sendo que agora se encontram nos autos, a documentação, né? Logo, tendo em vista a necessidade de apreciação, voto por baixar o processo em diligência para apreciar a documentação, notas fiscais juntadas aos autos, constante do anexo 3 do recurso voluntário e intimar a recorrente a se manifestar quanto ao resultado da diligência. Então, esse é para o 48, mas se vocês abrirem os demais, às vezes tem um anexo, esse só tem um anexo 3, tem outros que tem anexo 4, 3 e 4, tem um outro ainda que tem anexo 3, 4 e 5. E é isso, presidente. Paulo travou. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Tá. Elcio levantou a mão? Pode ir. Leonardo, eu queria fazer uma sugestão. Uma é incluir aqui no seu dispositivo da diligência o recurso especial da DRJ, do STJ e a portaria da COFINS, em que a administração tributária muda o conceito de insumos. Que aí, no caso, aí, o fiscal já analisaria essas notas fiscais, esses outros documentos também que você fez referência, já considerando essa mudança. E uma segunda sugestão, uma outra sugestão, né, só sugestão, é que, já que vai fazer a diligência, que pedisse para eles, já que eles reanalisaram os insumos com base no entendimento antigo, né? Aquela restritiva do IPI. Aproveitar e reanalisar com base nesse novo entendimento da administração. Reanalisar todo. Muita coisa vai morrer por lá. É melhor impossível, Elcio, é verdade. Porque aí evita de voltar e eu ter que de novo julgar todos os insumos. Exato. Tá. Então, é o STJ e o que mais você... Eu não sei de cor. Da PGFN?
A PGFN também, mas nem precisa, basta a portaria da COSIT. Só pegar aquele trecho do dispositivo do Pedro. É isso mesmo. Tá fácil ali. Ou se jogar ali no Google, acho que todos nós temos uma resolução com tudo. Tá mudo, Pedro. Pega lá, Macedo. Já tá prontinho. Vou pegar. É o do... Deixa eu ver qual que era. O anterior, não. É o... Adubos, março. Adubo Sudoeste, né? É. Tá na minha pasta, ó. Vou pegar. Pois é, eu tinha jogado vários dos insumos, mas eu li a documentação me pareceu idônea, e como a planilha ele já tinha apresentado, né, antes, e a DJ disse que não aceitou porque era só uma planilha e tal, faltou nota fiscal. Então ele agora, como vem com essas notas e vem com documento de frete e tudo, eu achei que caberia diligência. Assim, até uma sugestão, por mais que o Elcio discorde do parecer para a PGFN, acho que é importante de colocar, porque já retornou vários processos, Elcio, para mim, eles perguntando. Também deve ser analisado. Não é que eu discorde, não. É porque eu acho que talvez... Tudo bem, pode pôr, mas é porque talvez não seja necessário. Mas como o do Pedro já está lá prontinho com todos, né? Não custa nada repetir. Porque assim, já voltou alguns processos para nossa turma. Eu lembro. Eu já estava na turma. Já estava. Já estava. Eu estou fazendo a nova redação do Pedro aqui, já adequando ao seu voto, Macedo. Beleza. Carta de mandato, está aqui. Mandei para a turma. No WhatsApp? WhatsApp? Isso, no grupo. Viram aí? Confirma que está no WhatsApp? Ô, Paulo, só uma coisa, incluir também, reanalisar os demais insumos, com base nessas mesmas normas. Perfeito. Porque ele tinha analisado com base o conceito de insumo do IPI. Isso. Créditos. Tá, vou mandar a nova versão. Presidente, Sim. só uma observação, tendo em vista a consideração do relator, que ele menciona que em outros processos existem anexos com números diferentes. Não citar o número, né? Não citar o número. Não cita o número. Constante do anexo 3. Não cita não, porque tem deles que tem anexo 3 e 4, e tem outro que tem anexo 3, 4 e 5, com a documentação. Nova redação, então. Vê se está de acordo. Isso mesmo. Porque aí eu coloquei anexos juntados ao recurso. Eu só sugeriria a reanálise de todos os créditos. Porque senão vai analisar só o das notas fiscais. Tá. No final do item 1, Você fala. após mencionar o RESP,
Na reanálise do crédito. Mas como você vinculou ao anexo, pode ser que ele ache que é só em relação a esse crédito do anexo. Mas não seriam só os créditos contestados? Sim. Sim. Está contestando todos, então. Todos. Esses aí que ele elenca. Poderia até falar isso. Na reanálise, os demais créditos contestados. Pode pôr. Aí fica mais claro. Ou, se me permite, na reanálise dos créditos em litígio. Também. De todos os créditos em litígio. Dos créditos em litígio já delimitou que é todos, né? Dos créditos. Eu colocaria essa reanálise dos outros créditos no item separado. Senão ele vai considerar que é só esses anexos aí que ele vai ter que analisar. Tá. Já estou fazendo. Agora, o que me quebrou as pernas nesse aí foi exatamente ele mudar a ordem. Em cada um desses processos, ele muda um pouco a ordem apesar de serem as mesmas, muitas vezes, de um para outro processo, mas a ordem é diferente. E aí eu disse, nossa senhora. Dificultou o seu trabalho. Dificultou. E a parte dos anexos só vem mais para o final. Então você vai fazendo tal, e depois se dizem esses anexos. E a maneira como escanearam, tem processo que está escaneado, aí primeiro vem a documentação, depois vem a peça, também foi escaneado, o processo não está muito organizado. Macedo, a última versão agora. Abriu um item para reanálise dos créditos em litígio. Reanálise de todos os créditos reanálise todos os créditos. Reanalise todos os créditos em litígio. Em litígio. Em litígio, tá. Laboratório para ser conclusivo em time recorrente a se manifestar. Tá, é isso aí. E se aplica, então... Se aplica a todos. Desde o 69, né? Isso. Até o 74. 69. Bom, podemos voltar, né? Elcio. Eu acompanho. Leonardo Andrade. Com o relator. Pedro. Acompanho. Marcos. Acompanho o relator. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Com o relator, presidente. Eu também com o relator. Então, a decisão no processo 169, item 169 até o item 174, tem a seguinte decisão: resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora 1. Analise a documentação, notas fiscais juntadas aos autos, constantes dos anexos. Dos anexos Do recurso voluntário, para ficar juntados duas vezes. Observando a decisão no RESP, no parecer e na nota. 2. Reanalise todos os créditos em litígio. 3. Elabore relatório e parecer conclusivo. E 4. Intime a recorrente a se manifestar quanto ao resultado da diligência no prazo de 30 dias. É isso aí, presidente. Eu fiz uma correção, deixa eu repassar para todos antes que eu me esqueça. E aí dá problema na ata. O próximo é o 175, conselheiro Márcio. É o processo em que haverá sustentação oral. A primeira, hein? Vai ser a primeira. Tinha uma minha, mas foi tirado de pauta, né, ontem.
Então, vamos lá. É 175 da Combras, Serviço Técnico de Suporte Limitada, Márcio Costa. Com a palavra. Ok, vamos lá. A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de compensação de crédito de COFINS supostamente pago a maior, com débito do mesmo tributo no valor de R$ 22.976,96. Ao apresentar a manifestação de conformidade, a contribuinte esclarece que efetuou o recolhimento via DARF na ordem de 207.551,67 a título da COFINS e declarou em sua DCTF o mesmo valor. Posteriormente, verificou que havia cometido um equívoco e que a sua apuração apontou como devido o valor de R$ 184.574,74, havendo, portanto, uma diferença no valor de R$ 22.976,96, pago a maior. Diante do que consta nos autos e nas alegações recursais, cronologicamente foi realizado o pagamento do tributo em 14/11 de 2005, pagamento este a maior, o que originou a transmissão do pedido de compensação em 6/1 de 2006. Anos após, retifica a DCTF em 3/3 de 2009, para que passe a constar o real valor devido do tributo e o despacho decisório que não homologou o pedido de compensação em 20/4 de 2009. No sentido do contribuinte, o despacho decisório não apreciou a DCTF retificadora, que foi transmitida antes da decisão e, por essa razão, o despacho é nulo. Seu relatório, presidente. Obrigado. Planilha em que está a sustentação oral do 75. Todos os microfones, inclusive o meu, devem estar desligados. Vou desligar o meu e já colocar o vídeo. Boa tarde, conselheiros da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão do CARF. Eu vou utilizar a palavra para tecer alguns esclarecimentos desse processo e serei bastante breve. De forma bastante sintética, esse processo ele tem origem no pedido de PRDCOM